E aí pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco para vocês sobre hermenêutica bíblica, né? Que é a arte da interpretação da Bíblia. E nesse sentido, eu queria fazer uma distinção entre como a gente vê nos comentários bíblicos, por exemplo, o comentário exegético e o comentário devocional. E nesse sentido, o que eu queria dizer é que, a princípio, quando vamos interpretar a Bíblia, nós precisamos ver aquilo que ela tem a dizer no texto realmente, né? O seu sentido real no texto. E a partir disso, nós fazemos a aplicação para nossas vidas. Nós sabemos que quando a gente vai interpretar a Bíblia, o propósito final é a aplicação prática, ou seja, a gente usufruir espiritualmente, moralmente, os princípios de como aquilo se aplica para nossas vidas. Mas essa questão da aplicação, ela só surte o efeito, ou pelo menos só surte o efeito de uma maneira adequada, na medida em que a gente interpreta ela de uma maneira correta. E aí, quando a gente fala de hermenêutica bíblica, alguns estudiosos até procuram fazer essa distinção entre aquilo que um meio termo entre aquilo que seria uma leitura literal e uma leitura alegórica, não é? E aí, colocando para aqueles que vão interpretar a Bíblia, quais seriam os riscos de um tipo de leitura alegórica e literal. Nós sabemos que existem certos textos bíblicos que eles ficam patentes quando a gente lê ele usando uma linguagem alegórica. Por exemplo, quando Jesus fala que se sua mão direita faz pecar, arranca e atira para longe. Está aí nitidamente de que ele não está dizendo de uma maneira literal que a gente tem que arrancar o braço, mas simplesmente que aquilo que muitas vezes até nos ajude, aquilo que até é importante de uma certa forma para a gente, se aquilo nos faz pecar, é melhor a gente tirar aquele membro do que ver o nosso corpo todo lançado no inferno. Por outro lado, existem outros textos cuja a linguagem alegórica ela é mais difícil de você fazer esse tipo, a leitura real dessa linguagem alegórica. E eu vou colocar um exemplo aqui que é o do filho pródigo. O texto nos fala sobre o filho que toma os seus bens, pede para repartir os seus bens e vai para uma terra distante. E aí depois ele retorna arrependido e lá você tem um filho mais velho, né? Que muito embora esteja na casa do pai, ele não desfruta daquilo que está na casa do pai. Ou seja, e vamos pegar aqui a linguagem dos dois filhos, o termo filho para aplicar ao texto. Seria forçoso nós colocarmos que filho significa tanto o filho mais velho como o filho mais novo, a gente colocar ele de uma maneira como se ele fosse filho do pai, no sentido de que ele é salvo. Por quê? Porque a interpretação mais próxima, quando a gente coloca a ideia do filho mais velho, é de que o filho mais velho, ele representa não necessariamente um filho, mas a casta farisaica, a casta que se acha, por ser mais velho, por também ser filho, acha superior ao filho mais novo que se arrependeu. E nesse sentido, não faz sentido dizer que o filho mais velho significa aí que ele é salvo. Tanto que, para fazer um paralelo, João Batista chama os fariseus, a atenção deles, de que eles se arrogam se chamarem filhos de Abraão
Mas João Batista chega e fala, olha, dessas pedras Deus vai suscitar filho de Abraão. Ou seja, o status de ser filho de Abraão não significa que eles são mais espirituais ou salvos ou mais crentes do que os demais. E aí, fazendo paralelo com esse texto do filho pródigo, essa linguagem alegórica de que o filho significa necessariamente ser salvo, ele não se aplica. Então, nós temos que ter uma linha de raciocínio onde a linguagem literal, talvez ela, em certos casos, ela não se aplica, e muitas vezes a linguagem alegórica pode fazer com que a nossa imaginação incorra em vários erros de interpretação da Bíblia. Por outro lado, existem outras questões que a gente deve observar na interpretação da mesma. Por exemplo, ver o contexto do texto, para não pegar isoladamente um texto bíblico. Por exemplo, lá no texto de Hebreus, que os testemunhos de Jeová pegam o texto isolado dizendo que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, muito embora no descorrer do texto, o autor de Hebreus ele fala que Jesus é filho de Deus e todos os anjos o adorem. Por outro lado, nós devemos ver o contexto histórico-cultural para que a gente entenda todo um ambiente, para que a gente se aprofunde e se aproprie daquilo que o autor está dizendo. O contexto geográfico, a parte filológica, que é pegar o termo no real sentido original, seja no grego, no hebraico, no aramaico, para que a gente não incorra em erro de interpretação. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é a exegese, ou seja, você não ir para o texto já pressupondo algo que você crê. Você dizer aqui, se abrir para que o texto, que mesmo que na primeira impressão seja o mais absurdo para você, as suas crenças, os seus preconceitos, você se tem alguma dúvida, aprofunde o texto e aceite aquilo que o texto está dizendo. E por outro lado, não omitir os outros textos que aparentemente se contradiz com aquele texto que você está dizendo. E nesse sentido, se você defende uma ideia na sua pregação ou na sua exposição do texto bíblico, você tem que colocar aquele texto que faz oposição àquilo que você crê e tire o real sentido daquilo que o texto quer dizer. Outra coisa, não fazer generalizações, não pegar um texto que fala de uma certa situação e dizer que aquele texto ele se aplica a diversas outras situações em que está aplicado de uma outra forma, tá certo? Então, espero que tenham gostado, compartilhem, curtam e até a próxima.